Nós estamos começando mais um episódio do ImpactCast, um podcast de impacto. Ei! Salva de palmas aí, pessoal. O episódio 005. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa maravilhosa, mas vai estar eu, sou o instrutor Ivan, como host, e o nosso co-host, o instrutor M. Lima. Fala, galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui com o nosso belíssimo J. Pires, nosso amigo, nosso professor, nosso aluno, nosso tudo, o cara que sempre participou da nossa vida, depois que nós nos conhecemos, foi um cara que contribuiu muito em todos os sentidos para nós. Então nós estamos hoje aqui com ele. Então, Lorivan, você como host, pergunte para ele, faça com que ele se apresente, faça com que ele se sinta em casa, faça com que ele se sinta à vontade. Vamos lá, meus queridos. Beleza, então eu gostaria que o J. Pires, ele se apresentasse brevemente, porque eu tenho um momento pra gente conversar. Antes de começar tudo, a gente precisa de um momento para ter uma reflexão sobre o que está acontecendo na nossa região. Boa noite, galera. Sou o professor J. Pires, BCJ Pires. É um prazer imenso estar participando desse programa com esse pessoal todo. Faz parte da minha vida, gente maravilhosa. Lima, Orivan, Jesus e mais toda a galera aqui. É uma satisfação imensa estar junto com. Bem, então, pessoal, o que eu queria falar, queria pedir um minuto de silêncio na pessoa do J. Pires. Nós temos o filho dele, a gente perdeu ele durante o nosso curso. E aí, na lembrança do 13, eu queria pedir um minuto de silêncio sobre as vítimas do acidente que teve ali na PA 150 entre Morada Nova e Pixuna. Eu queria pedir um minuto de silêncio. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, depois desse minuto de silêncio, eu quero, como nós somos um podcast e ele tem como um dos intuitos, né? Também, a gente teve o episódio 004, que nós trouxemos humoristas influencers lá de Marabá. A gente riu muito, tal, sorriu, teve muita alegria aqui da agorinha. Mas eu queria também refletir sobre essa situação, que é o caso desses acidentes automobilísticos, que inclusive, M. Lima, que é instrutor de primeiro socorro, de urgência e emergência, o Brasil, devido ter ao seu nodal, que é o seu nodal de transporte rodoviário desenvolvido, acaba tendo acidentes e riscos, e aí esses riscos eles têm uma complexidade não só relacionado nós temos o culpado, é isso, aquilo, outro, mas é um complexo. Quando a gente tem uma emergência, é porque para chegar até isso, até uma situação de emergência, houve barreiras de segurança que foram quebradas. Não é verdade, William? Na verdade, é uma série de falhas que culminam, né, numa chamada de uma emergência. Isso vai desde estrada, né, desde a cobrança, né, do nosso próprio Código de Trânsito, até mesmo a prevenção do nosso cidadão, do nosso motorista, nosso condutor, tá? Então,
Se sabe, né, esse acidente, né, que deixou muita gente comovida, de modo geral, Marabá e região, inclusive foi notícia nacional, Foi. e deixou todos muito abalados, até mesmo questão de imagens fortes. Aí eu acredito também que pessoas também possam refletir referente a essas imagens, um respeito às famílias. Eu sei que é interessante divulgar o que aconteceu, eu sei o que é importante divulgar as falhas, mas peço a todos cidadãos que tenham respeito, né, no que tange a isso, e precisamos também, né, acionar nossas autoridades, Lorivan, para que possamos ter, né, uma espécie de prevenção, fiscalização, e que isso possa ser levado de fato muito a sério, para que não culmine nesse tipo de situação que ocorreu, tá? É verdade. Esse é o meu ponto de vista. Ah, tá. E J. Pires, o J. Pires, ele não mora aqui, ele não é citadino, né? Apesar que pode dizer que é de Bom Jesus também, né? Mas aqui, o pessoal desse eixo aqui, né? Esse pessoal desse eixo. Mas qual a sua opinião relacionada a esse acidente? E fala um pouco de Abel e por aí vai. Em relação a esse acidente, eu vejo assim que tá meios técnicos, né? Tipo serviços no automóvel, você nunca pode estar trabalhando com gambiarra ou trabalhando de qualquer forma, tendo noites mal dormidas, tipo um motorista, né? Sempre se cuidando com relação a isso e colocar a vida das pessoas em primeiro lugar, não como mercadoria, né? Mercadoria. E as pessoas de forma humana, né? Para não arriscar, né? Transportar a pessoa de qualquer jeito, situações de risco, usando mecanismos da linha, sei lá, né? Onde de alguma forma colocar as pessoas em risco. Andar com cuidado, a gente sabe que nós péssimas. E com relação a essa questão de andar com transporte de certa forma ruim, acaba ajudando, né? Sei claramente ainda qual é a questão que levou a isso, mas segundo algumas conversas, houve um trabalho, segundo categoria, na questão da barra de... Isso acabou quebrando e levando trágica, né? Então, o que acontece? Pela forma como esse choque aconteceu, parece que o ônibus atravessou de forma horizontal na pista. Tanto que parece que a carreta pega de cheio no lado da cabine, corta o carro ao meio, né? Uma pancada tão forte e acaba arrancando. Tá? Então a gente não vê que foi frontal, porque senão acabaria uma. Ainda, vamos. De certa forma foi trágico, né? Bem feio. Mas eu vejo assim, que se andar de forma correta, com sua questão de revisão, esse tipo de coisa, corretíssimo, acidente em relação a isso. Tem que ter com relação humana, pode acontecer, né? Erro humano. E aí, no caso, eu faço um erro técnico. Colocar um trabalho, né? Péssima qualidade num veículo que transporta pessoas. Riscou a vida das pessoas. Infelizmente, o que fez isso, é o que aceitou fazer esse trabalho, esse peso na consciência. Não é fácil não. Essa situação, ela me comoveu. Quando eu vi as imagens, ela me comoveu muito, principalmente com a imagem da criança, sabe? Eu me abalei todinho, fiquei triste, uma hora ali, e aí a única coisa que eu posso fazer, eu fiz, acabei de fazer, que é tirar um minuto de silêncio e tentar convencer as pessoas da forma que a gente puder, Milima. Não é não? É isso aí. A gente tá aqui da forma que a gente puder, que você que você seja um condutor defensivo. Você pense no que pode acontecer. Eu vou fazer a revisão, eu vou trocar o óleo da moto e tal. Por exemplo, eu tenho uma moto que ela tava enfadada ali. Aí eu peguei ela de novo, toda enfadada, né? Já fiz o motor. Fiz o motor dela, faz uma gambiarra, não. Faz o motor dela. Tô até devendo o motor.
Aí um abraço pro Railan. O Railan da oficina. Que eu tô devendo, vou pagar. Depois eu vou deixar ela pronta pra me andar. Por quê? Eu não vou andar, tô no meio da estrada e furo o pneu, lá vai eu morrer. Por causa, sei lá. Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar lutando. São vidas, né? São vidas que foram interrompidas, né? Inclusive nas aulas que eu dou, que eu falo, que eu converso, que eu desenvolvo, eu fico perguntando, qual é o valor de uma vida? Às vezes eu me coloco numa posição de o mais mesquinho possível. Vamos lá, que posição é essa? Pensar economicamente a pessoa. Qual é o investimento que o Estado, a educação, ou então a família, tem em cada pessoa até completar 18 anos e até entrar no mercado de trabalho? Olha esse gasto aí que você teve. Depois, outro gasto, essa pessoa ser uma população economicamente ativa, que é de 18 a 60 anos de idade. Quais as contribuições que ela podia ter feito? A pessoa que podia, sei lá, criar um aparelho que pode salvar a vida de outro, tá entendendo? Então nós estamos perdendo pessoas que podiam contribuir muito mais pela vida, tá entendendo? Então eu acho que essa interrupção é um problema e é assim mesmo, né? A partir dessa fala de Lorivan, apelamos pelas autoridades e apelamos ainda mais por políticas públicas. Quem sabe parte-se daqui uma origem de uma ideia. Políticas públicas que possam aproveitar, reaproveitar esse pessoal de forma não de gasto, e sim de investimento. É isso? É isso. Praticamente isso. É o que a gente pode fazer. É o que a gente pode fazer, o que está na nossa mão. Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais. É uma campanha de conscientização, acidente do trânsito. E aí vamos na luta, né? Sabemos que os municípios pequenos, eles têm problemas estruturais, as cidades, as políticas públicas, elas não chegam nas, vamos dizer assim, não pode dizer que é periferia, mas as bordas das cidades não chegam igual como chega a cidade pequena, mesma coisa. Então tem toda essa situação. Mas, J. Pires, uma que eu pergunto que eu queria falar para você queria fazer, onde é que o senhor nasceu, autoridade? Meu amigo, Lorivan, nasci em Marabá. O senhor é marabaense, Paraense. Paraense aqui. Muito bom. É isso aí. Meus pais, eles se conheceram no Maranhão, na cidade de Caxias. Eu morava em Caxias. Minha mãe numa cidade próxima a Caxias, no Piauí. Piauiense. Se conheceram nas festas, né? O cara é muito festeiro. Uhum. Então, eles acabaram se casando e por pouco tempo lá vieram embora pra cá, Pará. Moraram aqui nessa região de Bom Jesus, na época era município de São João do Araguaia. Bom Jesus, Isabel Figueiredo, que era a região toda. A região de Araguaia. Aí foi na época que minha mãe engravidou e tal, e a gente trabalhar. Ficou aqui, moramos aqui um ano e pouco. Segundo eles, eu fui pra lá com 2 anos. Voltamos de novo para a cidade de Santa Luzia do Tide. Peraí, quer dizer que tu só nasceu em Marabá? Só nasci aqui. Em Marabá ou em Bom Jesus? Em Marabá. Na época, essa região aqui ainda não existia a cidade de Bom Jesus. Isabel Figueiredo. Era município de São João do Araguaia. Entendi. Aí meus pais voltaram para o Maranhão para morar na cidade de Santa Luzia. Lá nasceram meus outros 5. Santa Luzia. Lá, acho que uns 16 anos. Voltamos pra cá em 88. Já pra cidade de Abel Figueiredo. Abel. Morou 2 anos em Abel Figueiredo, aí voltou pra Bom Jesus. De 92 até 2002. É porque minha mãe faleceu, aí a gente desbandou. Depois que ela faleceu, aí foi um pro lado, outro pra outro. Aí, Figueiredo, depois foi eu. Então, e assim acabamos trazendo todo mundo para Abel Figueiredo novamente. Sempre eu tenho Bom Jesus como no município, a segunda casa. Tipo, é porque aqui, onde eu tive meu primeiro emprego, como professor aos 17 anos. É professor Tigão. Trabalhei. Trabalhei de 96 até 2000. Abel Figueiredo, morei lá 8 anos. Ia trabalhar novamente.
Aí tem tato. Aí tem tato, menina. Tem uma certa experiência. Tem uma Tá. certa experiência. Mas o que foi que atraiu o que foi que atraiu o que foi o que foi que atraiu uma pergunta, geralmente é tu que faz essa pergunta. O que Abel Figueiredo tem que lhe deixou ali preso? Caso de Abel Figueiredo, acontece. Açúcar. É quase isso. Mel de né? açúcar. Quem vai pra lá geralmente acaba voltando. Então, depois que minha mãe faleceu, minha mãe voltou pra lá. Questão de emprego na época, né? Lá na época que tinha bastante serraria, papelaria, tem a fábrica que é onde que resiste até o momento, e algumas serrarias. Eu trabalhei lá com o único patrão, que é o vice-prefeito atualmente, o Evandro, né? E aí eu fiquei 8 anos trabalhando com ele. Depois que eu me formei em matemática, aí meus antigos colegas aqui, que eram diretores, como Dani, Isse, falaram, não, na hora que você se formar, você pode falar com a gente. Eu voltei para a sala de aula novamente. Porque eu saí da sala de aula e fui trabalhar em madeireira, na serraria. Na época eu não tinha ainda acadêmico, né? Formação acadêmica. Uhum. Então eu ganhava um salário mínimo. Trabalhava igualmente aos outros colegas. Então coloquei em mim assim, não, eu vou trabalhar, estudar, me formar acadêmico. Só volto para a sala, patamar igual a eles, entendeu? Da mesma forma, trabalhar igualmente e receber um salário mesmo nível. Foi isso que eu fiz, né? A gente tem que correr atrás do sonho da gente. Foi bem difícil. Ah, beleza. Aqui, Lorevan, uma questão que a gente vai levantar agora, que a audiência, acredito, tenho certeza que quer saber. A audiência aí pode participar, tá? Com perguntas, pode ficar à vontade. Nós estamos com a nossa produção aqui no ponto de citar o seu nome, um abraço, a sua pergunta. Pode ficar tranquilo que nós estamos aqui para isso. Então vamos de pergunta para o nosso professor. J. Pires, você é professor de uma disciplina que eu sei que eu já conheço. Você é professor de uma disciplina onde não tem... A galera... Como é que eu posso dizer? Que a galera não tem muita afinidade, não simpatiza e nem querem. Nós vemos aí profissionais já hoje, depois de formados aí, e ocupando cargos aí na parte pública, nas repartições públicas aí, mas que não quer nem saber. Teve que passar por aquilo porque teve, mas não querem conversa. Primeiro, fala aí qual a disciplina que você dá aula, que eu já sei, mas você fala para nossa audiência. Depois tu fala um pouco do que repele tanto o aluno dessa disciplina. Eu trabalho com matemática já. Matemática é uma disciplina que a maioria dos alunos, né, assim, odeia, entre aspas, né? Tem alguns alunos que acabam odiando a matemática. Sim, eu acabei descobrindo isso na sala de aula. Porque o que acontece? Tem alunos na sala de aula que às vezes eles não conseguem aprender com o professor, com a explicação. Não é que seja o professor seja ruim na explicação, mas eles acabam aprendendo com um colega. Eu acho que eles se veem no mesmo nível. Às vezes ele pede ali uma explicação para o colega, eles trocam muita ideia e acabam aprendendo com o colega. Às vezes aquele assunto acaba ficando mais claro para ele conversando com o colega. É por isso que é bom a gente estar reforçando sempre o trabalho em grupo, né? E aí acaba colocando esses colegas de forma mais próxima, ele está aprendendo de forma mais fácil. É uma didática, é uma tática que tu utiliza. Eu vejo de fato que, lógico, é difícil, você tem muito tato. Hoje você tem quantos anos já de professor? Se eu não tivesse parado por 8 anos, na época eu estava na madeireira, né, trabalhando na serraria, comecei em 96, eu estaria acho que entrando nos 30. Olha aí, muito tempo. Então é o seguinte, se percebe também, como eu também já fui aluno, né? E se percebe quando o professor ele já está em outro nível, mas ele tem ali somente a graduação, não seja nem de nível de pós-graduação, mestre ou doutorado, e nem pós-doc. Digamos que ele seja graduado, ele já está já em outro patamar, porque ele já entende mais do que o aluno, o discente. Sim, tem que ter Então, o que acontece? Acaba essa disparidade deixando alguns termos técnicos e a timidez,
discente a fazer perguntas, a entrar de fato, né, no que é necessário. E isso acaba gerando repelir, deixa o aluno distante, cria uma repulsão daquela disciplina. Aversão à disciplina também. Aversão, enfim. Existe vários adjetivos para isso. Então, bolou uma tática onde trabalho grupal acaba sendo uma das táticas, estratégias que trazem o aluno a melhorar a sua percepção com a matemática, né? E tu consegue citar mais algumas outras táticas aqui, justamente para você, nossa audiência. Sim. Com certeza aí a galera tem aversão à disciplina. E vamos lá, vamos pegar essa tática, né? Eu creio que o senhor tenha mais aí para repassar para nossa audiência. Com certeza. Trabalhei aqui em Bom Jesus, na escola Raulino, né? 2011 até 2014, até 2013 também, 3 anos. E assim, eu tinha na minha sala de aula 40, 45 alunos. O mínimo eu trabalhei com 8 turmas, de manhã, à tarde, à noite. Eu tive salas com 46 alunos do 6º ano. Alunos que chegam com várias dificuldades, né? Às vezes não sabem ainda resolver as 4 básicas, não tinha ainda uma leitura boa, interpretação, escrita. Então, praticamente, a gente pega esses alunos trabalhando em hora-aula e você vai ter que praticamente alfabetizar algumas coisas, né? E acabar voltando algumas situações de alfabetização. Claro que o tempo é curto, não dá para abranger todo o problema deles, de resolverem, mas ajuda bastante. Então, qual era a tática? Eu sempre botava para trabalhar em grupo, porque assim, o tempo mínimo acabaria sendo um tempo maior, né? Está fazendo um trabalho ali. E também a questão de socialização. Eu via que eles eram umas crianças muito rebeldes entre eles, acabam discutindo muito. Então, eu passei a trabalhar em grupo de coletivo justamente para mostrar para eles que a gente não vive num mundo isolado, né? Sem socializar com as pessoas, sem se entender, né? Sem depender um do outro. A gente, às vezes tem um aluno que se destaca na sala de aula, tirando boas notas, ele acha que só ele está conseguindo porque ele é o melhor. Mas não, ele depende do ensino dos pais, ele depende do professor, de um colega que deu uma dica, que deu uma explicação, e ele pegou aquilo de mais fácil. Tá? Eu tinha muitos alunos também que falaram para mim que desistiam no meio do ano. Então eu descobri o seguinte: a matemática, a maioria das pessoas não gostam de matemática porque não tem sucesso. Então veja bem, as pessoas que não têm sucesso numa área, ele acaba odiando aquele serviço, né? Mais que seja, vamos dizer assim, que pague até bem. Quando ele não se sai bem, ele não tem sucesso, acaba ele tendo uma aversão. Então quando esses alunos conseguiam aprender, eles começaram a gostar da matemática. Eu posso citar alguns exemplos. Eu tive uma aluna chamada Irailde, um aluno chamado Luciano, que para mim, ele no final do ano se tornou um dos melhores, destacou em todas as turmas que eu trabalhava. E ele odiava matemática. Ele falou para mim: professor, agora eu gosto de matemática, eu quero fazer matemática. Hoje ele está trabalhando de radiologia. Se não me engano, já trabalha no município. Sempre contato com ele. Ele disse ainda não fiz matemática, mas eu quero fazer. Então eu assim, agradeço a Deus, né, por ter essa inteligência de usar algumas metodologias que dão certo, outras que não dão certo, mas que a gente está sempre procurando melhorar, né? Buscar algum conhecimento ao aluno. Eles conseguiram aprender, eles passaram a gostar. Depois que eles aprenderam, eles confessaram para mim: professor, todo ano eu desistia no meio do ano, por quê? Tirava nota vermelha no primeiro bimestre, tirava nota vermelha no segundo. Aí vem a recuperação, fazer a recuperação não conseguia. Então aquilo batia um desânimo, tanto em português e matemática, é a base, né? Acabavam deixando eles um pouco tristes por causa de situações de nota. E a recuperação era a última chance, como eu não conseguia, acabava desanimando e desistia. Não voltava e ainda. Aí eu falei para eles assim, acho que é de maio mais ou menos: não vão desistir, continuar. Esses alunos em agosto só voltou alguns, que me lembro muito bem. A aluna Iranilde, né? Ela me disse que ela tinha desistido 3 anos.
E ela acabou querendo desistir o 4º ano. Na direção, Rapaz. procurei saber o porquê. Não sabiam dizer o porquê. A gente ligamos, entramos em contato. Ela acho que questão de namoro, tinha terminado e tal, tava muito triste. Eu falei, não, mas chamei ela no dia seguinte, ela veio pra escola, a gente conversou e ela continuou. No final do ano, em dezembro, a gente fazia sempre uma certa comemoração entre alunos e professores, de amigo oculto, essas coisas assim, a comemoração. E lá ela confessou que ela, depois de 3 anos de desistir, eu tinha lutado, né, por ela, acabado trazendo ela de volta e ela não tem desistido. Resgatado, né? E ela falou assim, o que acontece? Mais que o professor não conheça todo mundo, né, não tem como conversar de forma com todo mundo, conhecer a realidade de cada um, porque a gente sabe a realidade dos nossos alunos é totalmente diferente daquela que aparenta ser na sala de aula, né? Alunos que saem sem merenda, alunos que não têm uma convivência boa em casa, com pai, padrasto, madrasta, com os irmãos, né? Ou na vila. Tem uma questão de droga e tudo mais, isso acaba dificultando, né? Então muitas vezes vem para a sala de aula e os pais acabam colocando na cabeça dele, né, que precisa do Bolsa Família. Então você tem que ir lá para manter essa frequência em dias, para não cortar essa rendazinha mínima que a gente tem. Mas às vezes ele vem sem vontade de aprender, vem só para manter isso para a mãe, né? Então, o que eu digo, venha para manter esse foco em aprendizagem e manter esse dinheirinho, que essa renda é super valorizada para os pais que necessitam, né? De grande avalia, né? Precisa, Sim, né? sim. Às vezes, para quem ganha 2 salários, isso aí não vale nada, que isso aí é uma forma do governo manter as pessoas passando fome, não trabalhar, sei lá, várias coisas. Tem gente que fala que é esmola, né? Esmola e tal, mas para quem precisa, com certeza tem um valor muito grande. Sim, com certeza. Agora o filho ele tem que ter o seguinte, né? Garantir essa renda para a senhora, mas eu vou para a escola para aprender, porque eu quero garantir um futuro melhor. Ser um profissional de qualidade, trabalhar numa empresa que paga bem, assim ele vai conseguir mudar a vida dele. É bom que o J. Pires tocou em assuntos complexos, né? Em assuntos complexos. Então, delicado, né, Milema? Tem vários assuntos. Eu acho que tu quer falar de algum. Aí eu queria. Não, deixa. Vai. Talvez eu, se der de complementar, eu complemento, porque todos aqui somos todos professores, então tá uma conversa da educação aqui dentro. É exatamente esse ponto que eu ia tocar, né? Ele falou, explanou, ele se colocou à disposição. Um exemplo de professor até então. Uma pessoa que liga para aluno, para saber o que foi que aconteceu. A preocupação em saber que aquele aluno era assim, assado e de repente sumiu. Isso é um exemplo, né, a ser seguido para todos os professores, tá? Vamos seguir esse exemplo, embora sabemos que não é função do professor, né, porque a Lei de Diretrizes Básicas da Educação coloca isso para própria gestão, né, coordenação da escola, gestão da escola. Especifica, no caso, Coordenação. Não. A busca do aluno? A busca do aluno. Não, é coordenação ou outro. Não, porque tem parte de escola e parte de professor, né? Não, isso é uma divisão. Vamos lá. Isso. O que é do professor, função do professor é uma coisa, função da escola é outra coisa. Lá na escola tem uma estruturação. Tem. A orientação é para os alunos e a coordenação é para os professores. É assim que funciona. Aí a parte da escola em si é só tocando que não é o professor. Essa função, porque o professor, sabemos, todos nós aqui somos docentes, sabemos que não é tão simples assim. Agora, onde era que eu queria chegar? O aluno, ele precisa construir uma base, né? Ele vem desde da educação infantil até uma educação básica, digamos assim. Porém, nós não pegamos, muitas vezes, o aluno nesse nível. E isso prejudica, porque a gente não precisa somente do aluno para português, para matemática, para física. Não, nós precisamos do aluno para que ele saiba
ou tente, né, resolver todas as questões disciplinares, multidisciplinar, na verdade. Com certeza. Portanto, dentro da docência, nós temos ouvido falar que tem muitos professores que sofreram muito e andam sofrendo com isso depois do período de pandemia. Foram 2 anos onde os alunos foram aprovados daquela maneira. Claro que teve seus métodos de avaliação, teve seus métodos de exames. E, enfim, ele chegou a uma série onde acaba prejudicando muito o professor. Você sentiu no município onde você trabalhou, você sentiu esse impacto? Doeu? E qual foi a tua estratégia? Lima, isso aí foi realmente um acontecido que esses 2 anos acabou atrasando bastante a questão de ensino, dificultando o trabalho do professor, né? Porque ele teve que se adaptar, readaptar métodos, formas de trabalho, passando a usar mais ferramentas tecnológicas como internet, usando o Google, né? Usando vários outros tipos de aplicativos para poder trabalhar. A distância, né? Você não podia chegar próximo ao aluno, você não podia ter contato, né? Toda forma de prevenção. Mas não deixamos aqui no município, sempre a gente falava na zona rural na época, não deixamos de entregar as atividades impressas. Uma das formas, as atividades impressas, contextos bem explicados, né, usando a ferramenta do WhatsApp e outras mais para a gente estar dando aulas online, ou explicações em áudios, ligações, né, tirar todas as dúvidas desses alunos e contando com a maior ajuda dos pais. Tiveram que se comprometer a estar participando de alguma forma, pelo menos lembrando esse aluno, né, de pegar essa atividade, cobrar deles a resolução, né, de procurar o professor para pedir ação. Então a gente acabou usando muito essas ferramentas e, graças a Deus, ela ajudou a não parar o ensino, vamos dizer assim. Não foi uma coisa assim que deu um resultado 10, vamos dizer, esperava, né? Não. Porque não tinha nem como. Não, né? mesmo. Com presença do professor, a gente sabe que as dificuldades já são grandes. Imagine ele longe, né? Essa questão de horário para estudar, esse tipo de acabou deixando desejar. Datas de entrega também, resoluções feitas de qualquer forma, muitos alunos queriam só fazer, não tiveram aquele trabalho de ler ou nem de buscar a explicação do professor, quiseram entregar de qualquer forma. Sabe que foi aprovado pelo sistema que, né, proibiu reprovação, né? Nem aluno, nem professor e nem sistema eram culpados. Uma coisa que aconteceu do dia para a noite, pegou a maior parte do mundo despreparado. Na questão da educação, não foi diferente. Mas como é que eu posso dizer? Uma bronca ainda assim a ser resolvida. Com certeza. Posso te garantir que não é assim que funciona. Infelizmente, eles terão que recuperar de alguma maneira. O poder público, na minha opinião, vai ter que bolar uma estratégia, tá? Porque somos docentes e nós sabemos o quanto nós, quando éramos discentes, quanto estudamos e quanto fomos falhos. Com toda a vontade, com todos os recursos para estudar. E agora, o que aconteceu? Nós atrasamos aí, até porque houve uma proibição, é isso? A reprovação do aluno. Pô, a gente sabe que no próprio dia a dia, presencialmente, já não é tão fácil. Não é tão fácil. E agora nós estendemos um pouquinho mais aqui, vamos fechar para matemática, porque a matemática ela não é uma disciplina onde ela te cobra somente as 4 operações. Pelo contrário, ela te exige uma interpretação. Ela precisa de um português. Com certeza. O português não é um português qualquer. Nós precisamos, para interpretar um texto, nós precisamos saber o que é vivo, nós precisamos saber o que é pontual.
o que é verbo, o que é advérbio. Até mesmo para ler, nós precisamos obedecer respeitar essas regras, para que numa interpretação matemática a gente consiga chegar ao nosso objetivo final, que é acertar a questão. Então, foi um erro. Acredito que o poder público e as autoridades também tomarão alguma medida cabível. Já até escutei falar sobre isso. Nada oficial ainda, por isso que eu falo. Mas haverá sim uma maneira de recuperar esses alunos, que não pode ficar assim, porque as consequências nós teremos lá na frente. Tá? Então, deixa aberto aí pro Lorivan fazer alguma pergunta para ele. Até mesmo na questão, Lorivan, nós estamos na educação, né? É uma das profissões que ele tem. Se quiser seguir adiante sobre as outras questões que ele também trabalha junto à sociedade. Na verdade, eu quero fazer uma perguntinha para ele aqui. O que acontece? Vamos lá. Quando às vezes a gente chega na escola, aí fala assim, deixa os teus problemas para lá, deixa o teu problema em casa, mas querendo ou não, o problema ele influencia no ambiente de casa, do trabalho, né? Isso acontece. Beleza. Não era, mas acontece. Imagina para um público que é um adolescente, depende da idade, né? Claro, Fundamental 2, o adolescente tem essa idade. E o que acontece? A sociedade, nossa sociedade, ela está com um processo de deteriorização do núcleo familiar. A figura do pai, eu tô falando figura, tá? É a figura do pai, a figura da mãe, né? E nós temos o que é uma figura do pai, eu tô falando. É aquele que vai impor limites. Vai te impor limite. Ei, é assim. Lorivan, pode ser que tenha pai que não impõe limite, é a mãe que põe limite e tal. Eu tô falando nessa situação, né? A imposição do limite. Então, quando eu falei figura, eu tô falando figura, né? O que foi projetado socialmente, o que foi construído socialmente, sendo limite. Ei, parou. Entendeu? E essa deteriorização da família, ela acabou chegando dentro da escola. Porque a escola, ela não está longe da sociedade. Ela está dentro da sociedade e isso acabou entrando dentro da escola. E aí tem algumas estratégias. Então, traduzindo, Jota Pires, me conta um caso de uma menina abençoadinha que tu conta aí, que geralmente conta um caso bacana. Tranquilo. Com certeza tem vários. Deixa eu dar uma incrementada aqui para ele entender um pouco mais. Eu acredito que eu entendi onde o Lorivan quer chegar. Ele já falou, né, da escola, o papel da escola na sociedade, a importância. Né? Eu acredito que o Lorivan ele quer chegar no ponto seguinte. Você reparou o comportamento de um determinado aluno. E quando você foi a fundo, você é um professor desse tipo, começou a observar a estrutura familiar dele. Quando você começou a perceber aquela estrutura familiar e aquele comportamento daquele aluno estava associado ao ambiente onde ele morava, as cargas que ele era obrigado a ter, a situação em que ele vivia, se tinha pai, se não tinha mãe, se vivia com padrasto, se a mãe era drogada, se o pai era drogado, se a mãe... Enfim, ele quer saber, acredito que se tu observou isso dentro de sala de aula e levou lá fora e chegou à conclusão final. De fato, aquele aluno ele teve problema porque houve um problema, houve uma estrutura familiar que abalou aquela construção daquela criança. Lima, infelizmente, né? Infelizmente, essa questão de estrutura familiar, ela sim acaba influenciando o ensino e aprendizado da criança na sala de aula. Questão comportamental, questão de atenção, né?
Imagine você, uma criança que sai de casa, às vezes não merenda, mas ele sai de casa presenciando uma discussão familiar, né? E ele tem que sair para a sala e chegar lá como se estivesse disfarçando, né? Que não aconteceu nada em casa, ele foi, né? Está lá, merendou e tudo mais, entendeu? Tá bem vestido e às vezes não tá, né? Então, além disso, tem também a questão dos colegas, né? De apelidos, questões de bullying, questões de estar falando como os pais são, né? Esse tipo de coisa. Estrutura familiar ela é muito importante. Geralmente os alunos que conseguem uma aprendizagem satisfatória, que conseguem se saírem bem, eles têm uma certa estrutura familiar bem organizada. Não é na questão econômica, não é numa questão de dar tudo o que a criança quer, mas na questão de participação, na questão fundamental. Vamos imaginar uma família que seja humilde, né, que é o básico para manter a família, mas que está sempre cobrando desse filho sua participação na escola, e vem na escola para ver como é que ele está de forma, né, a aprendizagem dele, a forma de comportamento, que conversa com direção, coordenação, que acompanha, cobra as atividades dele, se está em dias ou não, entendeu? A gente sabe que tem pais que o aluno entra mês e sai mês e não toca no caderno, né? Pergunta se o aluno fez atividade ou não. Então esse aluno que é cobrado em casa, claro que de forma respeitosa, né? Sem precisar bater, sem precisar nenhum tipo de coação ou ações que causem mais transtorno para ele, esse tipo de coisa. Retaliações. Ele vai aprender, entendeu? Ele vai aprender. Ele tem que ter esse amor em casa, esse acolhimento, essa cobrança, né? Tem que ter o horário de brincar, tem um horário de fazer as atividades. Ele vai conseguir aprender. Aqueles alunos que não tem nada disso, que chegam em casa, já são recebidos com xingamento, fez apanha, em vez de comer, né? Não tem uma comida, entendeu? Vai trabalhar primeiro, come fora de horário, tem uma desestrutura familiar, ou não é, seja assim, ele não se sente acolhido, bem recebido em casa, esse tipo de coisa, ele certamente tem dificuldade. E quando ele chega na sala de aula, extravasa isso de alguma forma com os colegas. É um pouco mais arredio, respeitar o professor, na hora da explicação ele está lá atrapalhando os outros, né? Porque isso, de certa forma, já é uma coisa bem familiar para ele, né? Ele em casa, alguém atrapalhando o outro com uma discussão, alguma coisa assim. Ele acaba, de certa forma, colocando isso para fora de forma errada. É verdade. Brigas, não tendo atenção na sala de aula, não respeitando o colega nem o professor, causando mais problemas para ele e para a família. Lorivan, não, só para completar aqui, a tua pergunta, eu dei aquela incrementada. Satisfez a resposta do nosso colega? Não, ele falou, só que eu queria contribuir, né, com a visão um pouco da experiência também. Sim, entendeu? O que acontece? Uma das primeiras coisas que é interessante é um pouco neuroplasticidade cerebral, que é a forma que a pessoa aprende. Se no nosso organismo a gente não tiver ingerido, não tiver se alimentado, a neuroplasticidade cerebral ela diminui. Então tu aprende menos se tu tiver. Diminui a possibilidade, porque existe assim, dentro da ciência, da neurociência em si, né? Principalmente na questão de absorção, a gente precisa de muito que o fisiológico, que o psicológico, que o corpo de fato esteja em homeostase, ou seja, uma situação equilibrada. Quando eu falo equilibrado, eu não estou só falando psicológico, é físico também. E qualquer coisa que tiver faltando, pode ter certeza. Lorivan, um exemplo básico aqui. Ninguém vai estar com vontade, hora dessa, de ir numa sala de aula, vontade de fazer xixi, que vai pegar uma equação de primeiro e segundo grau e vai lá. Não, ele vai ter que sair, ele vai ter que ir para fazer o xixi. Ele vai voltar. Por quê? Ele tá aqui, ele tá sentindo uma coxa. É lógico. Então ele tem que resolver, depois ele retornar, para assim ele de fato prender e absorver as instruções, conhecimento, ensinamento, enfim. Funciona mais ou menos dessa maneira.
Só que, só lembrando, nós estamos falando assim no ambiente escolar, adolescente e tal, porque no ambiente, por exemplo, numa instrução militar, eles vão, tu vai ter que aprender a controlar essa dor, porque necessário, Pessoal, deixando de lado um pouco a vida de professor do J. Pires, vamos entrar aqui nas outras áreas de atuação dele, que é a de resposta à emergência. Mas antes disso, o Louro Jabá vai atacar de novo, sendo que a nossa querida, os nossos patrocinadores é a Impact Fire, formação, treinamento e consultoria. Nossos cursos estão abertos em Marabá, o curso de Bombeiro Civil está aberto, o curso de Bombeiro Civil, você pode entrar em contato com a gente, aonde? No Instagram, @ImpactFireOficial, beleza? E já siga no Instagram o podcast ImpactCast, um podcast de impacto no @ImpactCast52. Também estamos aberto o curso em Bom Jesus Tocantins, aqui na cidade de Bom Jesus Tocantins, estamos aberto o curso de Bombeiro Mirim, você que tem aquele abençoadinho, você quer mandar pra gente, a gente dá uma ética e disciplina pra ele, além de aprender e salvar vidas, manda pra gente, vai ser muito bom ter ele com a gente aprendendo a salvar vidas. Curso de Bombeiro Civil aos sábados, o curso de Bombeiro Civil aos sábados, vem aprender com a memória, com a Impact Fire, é só mandar um direct. Também estamos no TikTok, Impact Fire Oficial no TikTok, vai lá, siga a gente. E também o nosso podcast também tá no TikTok, ImpactCast52. Vamos pra cima! E na cidade de São Pedro da Água Branca está aberto o curso de guarda-vidas e o curso de socorristas. Lembrando que está chegando, então período de cheia, vai ter um período de seca, onde vai aumentar os índices de níveis de afogamento. Então, nós estamos lançando o curso de guarda-vida. O nosso querido J. Pires também é um guarda-vidas, beleza? Novidade é o curso de socorrista. Os primeiros 15 inscritos, 15 inscritos. Os 15 vão ter uma promoção no curso de socorrista lá em São Pedro da Água Branca. E também, novidade, Rondon do Pará está aberto o curso de guarda-vidas para lá, foi uma demanda do GBC de Rondon do Pará, nosso querido presidente do Grupamento de Bombeiro Civil, o Carvalho. Muito bom abraço, Carvalho. Aqui em Bom Jesus do Tocantins, nós temos o nosso presidente de Jesus, o GBC, Grupamento de Bombeiro Civil, aqui da cidade, tá dando aquela nossa força. Temos a VS Tech Life, aquela social media de primeira, e a nossa querida Rock Burger, com aquele pão de açaí maravilhoso, e também tem umas promoções. Olha, três coisinhas. Pão de açaí maravilhoso, nós temos lá o combo para entrega, delivery, você entrega, beleza. E também uma cervejinha gelada que deu água na boca do M. Lima. E também no sábado sim, no sábado não, o karaokê vai lá, solta a voz e vai pra cima, beleza? Sim, voltando pra cá, J. Pires, qual foi o que deixou você, por que você foi fazer o curso de Bombeiro Civil? Continuado me motivou a fazer o curso de bombeiro foi a fatalidade, né, muito recente, assim, praticamente tinha finalizado o curso, e um dos sonhos dele era continuar, né, seguir carreira nessa profissão. Eu só não entrei junto com ele porque carreira, né, tava para pagar os dois cursos, então a gente combinamos que ele faria primeiro, eu faria o curso. Então ele me deu uma força para me continuar e representar ele, uma homenagem para ele, né, na verdade. Também um sonho meu também. Fazer o curso de Bombeiro Civil. Fazer o curso de Bombeiro Civil. Qual foi a parte do curso de Bombeiro Civil? Não, primeiro eu quero agradecer o senhor por, no caso, ter honrado o John Herbert, né?
Na sala de aula, eu me lembro dando aula pra ele parecia um computador gravando. Tudo que a gente falava, Muito safo. ele gravava, parece que ele, sei lá, ele é um menino especial. Mas é tão especial que Deus quis que ele fosse antes do tempo, né? E assim como todo mundo tem um propósito aqui na Terra, eu creio que o propósito era ter esse. Talvez o senhor seguiu, então, o exemplo dele, outras pessoas seguiriam o curso de bombeiro. E só quero mesmo lembrar da pessoa que ele é, uma pessoa abençoada que ele foi. E também proporcionou o senhor fazer o curso de bombeiro civil. Qual foi o momento mais... O curso de bombeiro civil não é fácil. Não. Bem... Pro senhor, qual foi o momento difícil do curso? Nos momentos mais difíceis, assim, com relação a alguns exercícios, principalmente naqueles em que exige muita força física, em questão de mobilidade, eu tenho um tornozelo estorcido, questão de jogar futebol, né? Então ele, vamos dizer assim, que pegou pesado, né? Só que eu não desisti e graças a Deus fui bem em quase todos os exercícios, conseguia. Pensava muito na questão das corridas, mas ao correr, acabei fortalecendo a musculatura, panturrilha, esse tipo de coisa, acabou ajudando um pouco mais o tornozelo. E até eu trabalhar de segunda a sexta, muito tempo em pé, que a gente sabe como é que é a lida de aula. Chegar na sexta-feira já com o tornozelo bastante inchado e dolorido. Com fortalecimento em relação aos exercícios, isso parou. Olha que bacana. Deu uma melhorada. Eu já aguento fazer umas corridas, não forte, mas corridazinha leve, como a gente fazia de vez em quando. Consigo fazer tranquilo. Ah, então, beleza. Muito bom. Muito bom. Aí, e sobre o curso de guarda-vidas? O que você resolveu fazer o curso? O curso de guarda-vidas já foi uma continuação com relação ao meu curso de bombeiro, assim, para complementar, né? Ficar um pouco mais assim, por dentro da questão de salvamento, questão de prevenção, entendeu? E assim, para melhorar o meu currículo, vamos dizer assim. Então, eu me engaixo aí já no curso de guarda-vida e para melhorar mais, acabei entrando para poder estar atuando também na área, né, dos meus sonhos, continuar trabalhando e poder atuar, ensinar para outras pessoas sobre a importância desse curso. E isso é muito bom, maravilhoso. Muito bom. Eu ainda me lembro dos treinamentos de guarda-vida. Eu falo, bora, JP, tu olhar pra mim assim, cansado, ó. Tinha um momento que tava bem estafado, realmente. O moleque olhar pra mim assim, bora, moço! Será que vai escapar? Tinha um dia que eu tava esmurecido, realmente. Um dia que você tava bem baqueado, porque eu trabalhar de segunda a sexta e tinha curso eu tô ainda continuando no curso de segurança do trabalho, né? Pelo sábado. E aí, domingo todo, então eu praticamente não tive descanso, não tive descanso. Foi 4 meses aí pegado direto. Essa é aquela hora que o cara fala bem assim, será que eu vou escapar? Tinha final de semana que a gente chega no domingo, mas assim, quando eu chegar lá e pegar aquela energia da galera, esse tipo de coisa, assim, acaba ajudando bastante, né? E também a compreensão do nosso instrutor, que foi super excelente. Moço, eu mandei você nadar lá E achava que não ia dar conta. do moço aí, você nadaram 2.000 metros. Ele é Oswaldo ali, eu não tenho uma boa recordação dele não, viu? O moço foi o dia todo nadando. Teve um dia lá, aquele dia do TAF, eu tava péssimo porque tava gripado. Eu fui me aguentando no máximo, né? E me recusando de fazer aqueles treinamentos mais, mesmo leve, pra não cansar, pra na hora do TAF eu dar conta. E mesmo assim eu não fui muito confiante. Só que, graças a Deus, eu consegui, né, concluir. Mas tava péssimo mesmo, tava com a gripe daquele jeito. Não, foi limpando. Falando. Só recomendo o curso de guarda-vida pro pessoal. Só recomendo. Recomendo. Nossa, o curso de guarda-vida é excelente, é muito bom. Muito bom mesmo. Todo mundo poderia fazer, tem até, né, uma questão de
você poder se salvar em situações difíceis, porque muita gente sabe nadar, mas não tem técnica, de repente acha que dá conta de atravessar uma certa distância e a pessoa se perde, né? Esse cálculo pode ser dar errado e acabar em um acidente ou incidente. Então é bom a pessoa aprender, ter essa técnica e também poder ajudar os outros. De repente, a nossa situação de uma diversão pode virar uma tragédia, né? De vez em quando. Então, se tiver alguém lá junto que possa orientar antes, fazer aquela verificação do local onde vai tomar banho, se não tem nenhum tipo de risco, né, de algum acidente, também, se tiver, você poder ajudar de alguma forma. Então, super recomendo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Quais são as suas metas agora pra frente? Rapaz, minhas metas é continuar, né, no curso de guarda-vida, continuar também como bombeiro civil, fazer uma reciclagem, alguma coisa, continuar e trabalhar. Trabalhar como instrutor. Nos finais de semana, nos dias que der certo. Tem um trabalho de escola, mas nos finais de semana a gente tá aí pra fazer esse trabalho junto. Muito bom. Jesus, alguma pergunta? Mas, bom, J. Pires, como é que está sendo, assim, estar na frente, né, de uma associação de bombeiro civil em Abel Figueiredo? Em Abel Figueiredo, como a gente tem muitas limitações, né, com relação ao número de bombeiros, ao apoio, né, que a gente precisa bastante esse apoio lá. Aqui, por mais que tenha um número de bombeiro bem grande, o apoio ainda não é da forma como a gente espera e quer, né? A gente está sempre correndo atrás dessa questão de apoio, tanto público como da própria população, né? E quem vai ser beneficiado é a própria população em caso de acidente ou qualquer incidente que aconteça. Porque esses bombeiros estão preparados para, né, para efetivamente fazer algum trabalho com relação a essas ações que possam acontecer. Então, com relação a apoio, o número de bombeiros que é pequeno, mas a gente fazendo o que pode. Então, procurar se unir, né? Tá trabalhando junto. E a gente geralmente trabalha com vocês aqui, tá? em companhia de vocês, do GBC de Bom Jesus, e que dá um suporte pra gente, né? Porque a gente ainda não é registrado, não tá ainda independente, a gente é afiliado a vocês, mas futuramente a gente possa conseguir isso aí. E é muito bom tá inserido nesse meio aí pra tá dando continuidade. Certo? Não fala certo. Muito bom. Sim, o senhor tirou algum serviço? Primeiro civil? Eu tirei serviço aqui com o M. Dias, naquele dia lá do Sírio, né? Aqueles dois mesmo. Bom Jesus. Foi a única vez que eu tirei serviço, se não me engano. Foi aqui. Naquele dia que ele também tava. Isso, do Sírio, isso. Juntamente com o senhor e tudo mais. Aqui no Sírio e também, né, nós fomos voluntários lá pra aldeia, né? Tiremos também no dia da Isso, lá, verdade, bem lembrado. Acho que foi o primeiro serviço, foi na aldeia, isso. Lá no aniversário da Cacica, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Fez esse serviço lá. Realmente eles elogiaram, gostaram bastante, né? A gente, se não me engano, tinha ido pro treinamento em Rondon, de guarda-vida. Saímos de lá um pouquinho mais cedo. E chegamos lá, lembra? A gente chegou lá já em cima do horário, né? Foi bem corrido, cheguei em casa, só troquei de roupa e seguimos pra lá. Pedro, tive que deslocar rápido também. A gente foi pra lá e mas chegamos no horário. Tinha iniciado, Jesus já tava lá, eu tinha dado uma verificada, né? Já tava bem encaminhado com relação a isso. Então, quando eu cheguei lá, a gente deu continuidade junto. Trabalho fácil. E aí, o senhor não pegou nenhuma ocorrênciazinha? Não, graças a Deus não teve nenhuma ocorrência. Até o momento, não. Geralmente o pessoal... Tomara que não é assim, né? Não tem ocorrência. É porque o cara não quer que aconteça algum mal com a outra pessoa, né? Pra poder atuar. É que trabalhar mais na questão de prevenção, dependendo do serviço, eu acho que isso acaba impedindo muitas ocorrências.
Mas assim, se chegar o momento de você estar tirando um serviço ali e tiver uma ocorrência, o senhor se acha assim que está altamente qualificado para atender esse tipo de ocorrência? Sim, eu creio que sim. Aí espero que. É porque o trabalho que a gente teve no curso, né? Apesar de a gente não ter muitas ocorrências para estar atuando, mas a gente está preparado. Graças a Deus, nosso curso foi super bom nessa área, questão de preparação. Fomos super bem preparados, né? Treinamos bastante, fizemos insinuação de várias situações em todos os momentos, tanto no guarda-vida como de bombeiro. Então, esperamos que em qualquer ocorrência a gente esteja preparado para atuar e fazer um bom trabalho. J. Pires, quando o cara faz o curso de bombeiro civil, curso de resposta à emergência, e o senhor está fazendo o curso de TST, você tem uma percepção de risco, né? Sim. Lá em Abel Figueiredo, o que o senhor acha que tem de risco lá na cidade? Em Abel Figueiredo, a gente percebe que há riscos na questão de desmoronamento, né? Questões de desmoronamento, por quê? Porque há algumas construções, locais de risco, locais que oferecem esse tipo de situação. A gente sabe que a qualquer momento isso pode acontecer, né? Não podemos premeditar uma data nem nada, mas é uma coisa que a gente vê que pode acontecer. Lá estão começando a construir uma orla e infelizmente eles acharam melhor tirar muitos barros, uns locais lá de lote, não sei se é da prefeitura, de que é, e só que cavaram bastante. Então as casas que ficaram acima desse local onde eles tiraram, elas estão correndo risco de um desmoronamento a qualquer momento. Eu não sei o que vão fazer depois, se vão reforçar com concreto, né, alguma coisa assim, para evitar um desmoronamento futuramente, mas que corre risco, corre bastante. Além dessa situação lá, também tem construções em locais de risco, locais que já tem uma certa erosão, provocando vossoroca, né, esse tipo de coisa, e que muitas pessoas aterram locais para poder fazer a construção, e se não tiver aquele certo cuidado, né, acompanhamento, pessoal da Defesa Civil, a gente pode futuramente ter uns acontecimentos ruins, né? Vamos dizer assim, infelizes, né? Que possam trazer, quem sabe, umas perdas até de vida. E, bem, o senhor falou só possibilidade de desastres no período chuvoso. E no período de seca? No período de seca, eu acho que o que é mais ameaça seriam as questões de queimadas, né? Queimadas que elas acontecem de formas imprevistas e imprudente. Às vezes você vai queimar um local pequeno, mas faz uma cera ou alguma coisa assim para evitar que esse fogo acabe saindo do controle e passando para áreas que você não deseja queimar, e ele possa causar acidentes com relação a isso. Além disso, a gente tem também questões de segurança na questão da eletricidade, né, que ela cai bastante, tem muitas fiações, situações bem ruins, vamos dizer assim, entendeu? Que pode correr risco de curto-circuito. Lá já aconteceu de a gente presenciar, eu inclusive participei da retirada de algumas coisas da casa de um colega da gente que pegou fogo porque o ventilador esquentou e pegou fogo. Por pouco não queimou o colchão onde tinha uma criança, né? A mãe estava lá, ela ficou tão assustada que não deu conta de fazer nenhuma ação. Então os vizinhos e as outras pessoas foram que ajudaram essa questão de tirar alguma coisa e salvar a criança. Por ela ia ficar lá, ficou, como é que se diz assim, paralisada, né? E sem ação nenhuma, e ver aquela situação. Infelizmente era num horário de meio-dia para 1h, ventando, bastante quente. A casa, em questão de horas, já estava totalmente destruída. Madeira. E JP, qual seria assim uma forma de prevenção assim na questão desses acidentes assim
que poderia estar sendo feita ali no momento para que não venha a ocorrer um dano maior ao patrimônio ou até mesmo à vida da pessoa que está ali? Eu creio que como a gente já tem bombeiro civil, esse apoio seria essencial para que a gente pudesse estar preparado para esse tipo de ações, né? E ter alguma coisa assim que possa estar ajudando no trabalho, na hora de combater esses incêndios, assim, ou então evitar, né, que isso aconteça. Sim. Tá? Eu não sei o que ocorreu lá com esse ventilador, se ele estava muito tempo ligado, né, e aí acabou esquentando e pegando fogo, ou se for questão de curto-circuito também, porque a gente sabe que algumas casas de instalações elétricas não são perfeitas, não são adequadas, né, isso acaba gerando uma sobrecarga em alguns pontos e acaba dando questões de incêndio. O senhor citou, né, sobre questões de construções perto, assim, de lugares de risco, né? Qual seria uma forma de prevenção para que a pessoa que está construindo não venha futuramente acontecer uma questão de desmoronamento ou outro tipo de desastre, né? Eu creio que com relação a isso, a gente não sei se a gente tem uma defesa civil lá. A questão de uma defesa civil ser mais atuante. Questão dos órgãos públicos também tá participando dessa questão de manter, né, um local seguro, entendeu? Fazer também com que pessoas evitassem de estar construindo nesses locais. Como? Comprando loteamento em locais mais seguros, né? Sem a pessoa ter essa necessidade de comprar um lote em local de risco. Porque eu acredito que ninguém quer morar em um local de risco. Verdade. Acabam indo morando nesses locais porque a sua condição só dá a condição de comprar um lote nesse local. Porque, infelizmente, esses locais vendem os lotes um pouco mais barato, né? Porque justamente para atrair essas pessoas a comprar esse lote e morar ali. Porque um local de risco jamais vai ter uma venda de lote com um preço caro ou alto, igual no local mais seguro, um local vamos dizer assim, que fica no local mais principal, né, no centro, esse tipo de coisa. Então, para atrair as pessoas para poder comprar e vender, ou às vezes a pessoa vai até constrói sua casa nesse local, ele nem compra o lote, de repente é um lote que fica lá no final, né, da rua, do bairro, esse tipo de coisa, não é de ninguém, nem nada, ele acaba fazendo a casinha dele ali e vai ficando. Justamente porque as condições não oferecem condições para ele comprar no local seguro. O senhor citou, né, sobre a questão desse incêndio na casa do seu amigo, né? Uma das coisas também que a gente deve zelar, né, sobre a questão da prevenção, é sempre caçar meio de fazer, né, uma casa sempre deixando um distanciamento maior, né, para que se ocorrer algum dessa questão de incêndio, não venha também afetar, né, a questão da casa do amigo, né, da casa do vizinho. Qual seria, assim, uma forma mais adequada, assim? Por exemplo, falei sobre a questão do distanciamento, mas sabemos que tem várias formas, né, de prevenção, né, sobre essa área, né? Sim. A questão do distanciamento é justamente porque, no caso de um acidente com esse, né, de incêndio, a casa que está mais próxima, ela vai acabar, né, recebendo toda aquela temperatura e, de alguma forma, ela vai correr risco de se incendiar também. Outras formas seria a pessoa, além de ter esse distanciamento, ter de alguma forma um armazenamento de água, alguma outra condição para estar auxiliando em caso de acidentes assim. Nessa zona, né? Isso. E também um treinamento com relação aos bombeiros, ter condições de oferecer um trabalho mais adequado, né, para esse tipo de situação. Certo. Porque já temos pessoas preparadas na cidade, então seria mais ter um suporte, né, para poder auxiliar essas situações. Eu tinha conversado com o senhor e com uma turma de Abel Figueiredo, para a gente poder cutucar o órgão público, especialmente a Defesa Civil, a Proteção da Defesa Civil, para fazer o curso de prevenção e combate a incêndio florestal. Seria muito interessante esse curso lá. É um curso gratuito, basta a Proteção da Defesa Civil
mandar o ofício pro Corpo Militar do Estado do Pará. E o pessoal vem fazer o curso, porque eles têm como uma das metas ou ações de prevenção a educação pública. Então eles prevendo essa ideia do período de estiagem, que era o período que diminui o número a chuva na região e tem os aumentos nos índices de incêndio, tanto de foco de calor como de incêndios, né? Isso. Então eles têm esse curso que vem formar o pessoal. Mas aí a pergunta não é pro senhor, ele pode até dar um recado. O de Jesus também que correu atrás dessa situação e pode dar uma conversada com o senhor sobre isso. Isso é verdade. Eu estive presente junto com o Bombeiro Civil M. Dias e conversamos com o secretário, né, que é o responsável pela defesa civil do município. Passemos para ele como ele pode fazer para estar conversando com o pessoal do Bombeiro Militar para poder trazer esse curso para cidade de Abel Figueiredo. Inclusive, ele perguntou quantos bombeiros civis tem dentro de Abel Figueiredo. Nós acabamos falando para ele e ele falou que ia sim estar encaminhando esse ofício através da Secretaria de Defesa Civil do município para o Bombeiro Militar, né? E eu falei até para ele que é bom ele abrir, depois que ele conseguir pelo Bombeiro Militar, ele abrir vaga não só para bombeiro civil formado dentro da cidade, mas também para a própria população, né? Seria ótimo, né? Porque assim estaria ajudando mais pessoas, né? Se preparando para esse tipo de acidente, né? Evitar que ele aconteça e a pessoa esteja totalmente despreparado, entendeu? Eu acho que estando preparado você até evita, né? A gente, Lorivan, porque a gente, às vezes acontece alguns acidentes justamente por falta de conhecimento, né? A gente, por falta de conhecimento, acaba fazendo alguma coisa errada que a leva a esse tipo de acidente. E não tem como evitar. Nesse caso, ele até topou no assunto com a gente que ele quer trazer esse curso para dentro de Abel Figueiredo e quer também trabalhar em parceria com o Bombeiro Civil, porque ele sabe a precisão que tem lá dentro de Abel Figueiredo. Você é uma cidade que tem muitos lugares elevados, tem aquele nível, né? Ela não é uma cidade plana. Sabemos que ela é uma cidade, né, em cima, praticamente de lugares ladeirados, né? Cheio de morro. Então, necessita realmente de convívio entre defesa civil municipal e o bombeiro civil para trabalhar ali lado a lado para combater, né, e prevenir esses acidentes que pode estar acontecendo, né? Com certeza. Trabalhar junto vai ajudar, né? Vai passar uma certa confiança e segurança para todo mundo, né? Vai facilitar o trabalho tanto do bombeiro quanto da defesa civil e assim poder prestar um bom serviço para a população. O detalhe de Abel Figueiredo, fiz um estudo sobre... eu tenho um artigo que publicaram sobre Rondônia do Pará, de um geólogo que ele estava fazendo uma pós-graduação em engenharia geotécnica. Aí lá no detalhe é o seguinte: e qual é o relevo da região de Abel Figueiredo e Rondon? Qual o relevo? Primeiro, o que é relevo? Relevo é a forma da terra. Sim. Entendeu? Lá no ensino fundamental, no ensino médio, geralmente ensina só 3 tipos de relevo. Que é planície, né? Sedimentação, vai do lugar mais alto para um lugar mais baixo. Planalto, diz que é um plano no alto, na verdade ele tem um formato, aqui o nível, plano, aí ele eleva um reto, faz isso aqui, plano novamente. É o planalto, né? E a montanha, né? Esse aí é a nível de ensino fundamental, educação básica. Só que há N tipos de relevo. E aí, só para o pessoal pegar aqui, ó, região de
Desligou a luz. Aí, região, não sei se ficou melhor. Tá bom, tá? É aquela dali. A região de... A região de... Abel Figueiredo. Abel Figueiredo é o início do chamado platô. É um platô. O que é um platô? O platô, ele inicia, depois ele vai aumentando assim. Então, na verdade não é bem assim, é assim, ó. Aí vem Abel, aí sobe um pouco. Depois vem Rondon, aí depois decai que tu vai lá pra Dom Eliseu. Só planície, daí pra frente. Não, mas tem uma subida lá do Dom Eliseu. Mas o platô é Rondon do Pará, o ápice do platô é o Rondon do Pará. Entendeu? Entendi. Essas duas regiões realmente a gente observa que ao viajar aí pela BR, a gente observa Pela BR. esse tipo de relevo. Por que fica... Tu vai sair aqui, aí tu fica dando voltas pra chegar em Abel. Fica dando voltas pra chegar em Rondon. Porque não tem como tu fazer uma estrada reta, seria muito íngreme. O carro ia acabar. Isso. Então eles fazem uma volta ao redor que é pra ele poder subir. Contornando os morros, né? Aí ele tem uma subidinha, aí tem uma reta, aí subiu, aí vai uma reta, subiu e vai uma reta. Então é um platô. Por isso que essa região bem de primeira já tem uma voltinha ali, né? Antes de chegar em Abel Figueiredo, depois de Carne de Sol. As curvas é meio aí perigosa. depois você já chegou em Abel. Depois tu começa a dar a voltinha, chegou um reto, voltinha, chegou, porque é um platô. Chega a rodar. Isso aí é interessante, talvez o pessoal não sabia como é. Esse tipo de relevo, realmente. Esse tipo de relevo. Tem vários tipos de relevo. Tem outros tipos de relevo meio doido aí. Por exemplo, tem morros testemunho. Então tem vários tipos. Tem menores, maiores, aí por ele vai. Realmente, tem mesmo. É interessante esse relevo. Inclusive, até na geografia, o cara que é especialista nisso é o chamado de geomorfólogo. Geomorfólogo. É um nome esquisito. Especialista o cara é geólogo, mas ele é especialista só nisso aí. Tipos de relevo. Tem um N tipo de relevo. Solo e não sei o que. Então, aí eu queria só passar essa informação que eu acho muito É sim, pra conhecer. saber que o relevo ali é o início e tal. Inclusive, até dando aula, eu acabo citando isso aí também. É pro aluno. É bom pra conhecer, né? Pra pessoa passar a conhecer, né? Porque muita gente não conhece, com certeza. Outra coisa importante é falar sobre o bombeiro civil e a aplicação do bombeiro civil em cidades pequenas. Lá em Abel tem muito evento temporário, tem muita festa. Tem bastante festas. Bastante festas. E é importante ter o bombeiro civil lá para poder prevenir, trabalhar nessas festas, na segurança, no safety, que até eu falei no primeiro episódio sobre o safety security. Não foi, Jesus? Falei sobre o safety security. É importante trabalhar essa segurança contra incêndio e emergência. Né? Pondo nisso, voltando à ideia dos incêndios florestais e o curso, o que acontece? Nesse período, nós temos grandes investimentos do governo federal e estadual nas SEMAS, que é as Secretarias de Meio Ambiente, sim, tanto estadual como municipal. Então, com esse curso de bombeiro civil, o bombeiro civil com esse curso de brigada de incêndio, para mim eu vejo com bons olhos importante, porque com certeza. Em Marabá, que tem bombeiro militar, foi criada uma brigada de incêndio da Defesa Civil. Eu quero que o pessoal siga o exemplo. Uma brigada de incêndio da Defesa Civil para responder, por exemplo, uma queimada urbana. Porque o que acontece? Quando você tem uma queimada é um fogo controlado. Ele perde o controle, ele vai no incêndio. Beleza. Mas quando você mesmo queima, por exemplo, juntou o lixo no quintal e queimou, o que acontece? O que acontece? O que acontece? A combustão, né? Ela libera gases. E esses gases são tóxicos. Eles vão ter eles são mais voláteis
e vão se localizar em partes superiores, mas à noite, quando tem inversão térmica, essas fumaças acabam Descendo. formando uma pluma Por cima da e cidade. fica em cima da cidade. Aí quem sofre? As pessoas que têm problemas pulmonares, as Crianças. populações vulneráveis, que são as crianças, e também os idosos. Então, eu acho que a cidade, investindo nisso aí, ela vai aumentar a qualidade de vida das cidades. O que tu acha? Concordo com o senhor. Na verdade, todo mundo sofre, né? A gente fala de crianças e adolescentes, só que as pessoas que estão mais vulneráveis vão sofrer mais, né? Em relação a esse tipo de poluição. O que o senhor falou aí é porque à noite ela acaba tendo mais umidade, né? Ficando um ar com um pouco Ela mais fica pesado. mais dentro e ele desce. Ele né? desce. E aí fica ali na deixando cidade. aquele... Aí aquele ar pesado, assim, tu fica querendo respirar e não consegue respirar. Consegue respirar. Pessoas que Além têm de estar asma. seco, ainda tem a fumaça. A quem tem asma é horrível. A pessoa fica realmente procurando ar, adoece, né? Bastante, esse tipo de coisa. Realmente. Tá bom, então, alguma coisa, Jesus? Não. Eu só quero, agora, nesse momento, eu quero agradecer aos nossos, a nossa audiência, né? Lembrando do nosso jabazinho, aqui, CH Safety. Assim, esse podcast, o ImpactCast, um podcast de impacto, ele se encontra onde? Aqui na Mansão Impact Fire, aqui em Bom Jesus do Tocantins. Eu quero dar um abraço para CH Safety, aquela segurança de sucesso. PS Tech Life, ou social media de primeira, né? O nosso querido presidente do Grupamento de Bombeiro Civil de Bom Jesus do Tocantins vai fazer essa presença aqui para terminar esse assunto. Já vai se despedir, presidente. Mas pode fazer a despedida. Para que estamos Peguei de surpresa. esse podcast, quero agradecer você que estava aqui, está, né, nos assistindo, e peço que vocês possam interagir juntamente conosco para que o nosso podcast seja aquele podcast bem legal, né, que a gente possa interagir junto com você. Conto com a sua presença junto conosco. Muito bom. E aí, para fechar aqui a nossa produção, o Rockburger, aquele lanche de primeira, tem também um delivery que entrega, né? Nós temos a promoção dos combos, é só falar com Rockburger, o arroba do Rockburger é @rock_burgers07, né? Pode ir lá no Instagram que o pessoal no direct. Segunda-feira, vamos ter esse podcast. E aí, Rockburger, nós temos aquele pão de açaí maravilhoso, também temos aquela cervejinha gelada, e nesse sábado teve karaokê, no próximo não tem, só no outro vai ter karaokê, vai ter que esperar o karaokê pra poder cantar agora lá na Praça da Lagoa, né? E... Tu gostou? Não é qualquer dia. Não é qualquer dia, viu, do karaokê, tá? Perderam. E específico. Eu fui perdeu, ué. Beleza. E falando sobre a Impact Fire, formação, treinamento e consultoria, os cursos estão abertos, lembra? Marabá, tá o curso de Bombeiro Civil. O curso de Bombeiro Civil tá aberto aonde? Marabá e Bom Jesus do Tocantins. Curso de guarda-vida tá aberto em São Pedro Água Branca e Rondô do Pará. Curso de Bombeiro Mirim, Bombeiro Civil Mirim, só aqui em Bom Jesus. E o curso de socorrista só em São Pedro da Água Branca. Só lembrando, né, Lorivan? O curso de rapel. Temos também o curso de rapel que está com inscrições abertas, né? Muito bom falar sobre o curso de rapel. Você que quer aprender esse esporte radical, com quem? Com quem ensina a salvar vidas. Venha com a gente aprender esporte radical com segurança. Nós temos os locais, vai ser um curso só num dia. Tem data marcada? É uma super promoção, né? Sim. Fala aí a promoção. A promoção do curso está R$100. Você faz a sua inscrição e participa desse curso, que vai ser um curso top dos top. Vai ter 2 locais para estarmos fazendo rapel. E a data prevista para esse curso é agora no próximo mês, dia 22. Muito bom, faça a sua inscrição, as vagas são limitadas. A promoção eu sei.
Para os 15 primeiros, Para os 15 primeiros. ao invés de pagar 150, você só paga R$100 aos 15 primeiros. Em vez de pagar 150, você pagar só R$100 e vem aprender esse esporte radical que é muito bacana, com quem ensina a salvar vidas com segurança, a Impact Fire. E falando sobre o nosso querido ImpactCast, um podcast de impacto. Primeiro, o JP vai se despedir, o senhor pode ir lá para a câmera e se despedir do pessoal, né? E quando tiver, já fala logo, ó, quem veio um dos primeiros, ele vai dar co-host, o anfitrião, se a gente for receber, sei lá, alguém, ou precisar do senhor, eu vou chamar o senhor pra gente conversar com a pessoa. Com todo prazer. Eu quero se despedir com bastante alegria, muita satisfação poder participar com vocês aqui. Agradecer o convite do Sargento Lorivan, de Jesus, agradecer o Emi Lima, Seca, pessoal técnico aqui, agradecer todo mundo e pedir pro pessoal seguir, né? Se quer aí nas redes sociais aí, curtir, compartilhar, né? Posso conseguir uma audiência cada vez melhor. Muito bom, aqui é o ImpactCast, um podcast de impacto. Você pode seguir no Instagram e também no TikTok, @ImpactCast52, e o nosso canal no YouTube é ImpactCast, @ImpactCast. Você vai lá, fique à vontade, você pode curtir, compartilhar, comentar, divulgar, fica à vontade, nós somos de vocês. Muito bom. Muito bom, então um salve de palmas para o 5º episódio do... Opa, peraí, que tem segunda-feira, 8h30? 8h30 da manhã, ao vivo no canal do ImpactCast. Vamos ter como convidado o nosso querido Sargento Wellington da Polícia Militar. Hugo Pitt, muito bom, vai ser muito bom ter ele aqui. Convido o senhor para estar assistindo junto com a gente. 8h30 da manhã, vamos estar aqui já vamos divulgar já tudo, 8h30 da manhã, conversar com aquela pessoa maravilhosa que é o Sargento Pitt. Sempre foi uma pessoa que me foi de braços abertos, me recebeu aqui em Bom Jesus, Tocantins, né? Saber um pouco da história dele, eu também quero saber o que... E as ocorrências, O homem é tão caveira que ele entrou num combate a incêndio juntamente conosco. Muito mediu esforços. É bom perguntar pra ele, Sargento Pitt, com os bombeiros civis, o que o senhor acha? Né? Então, eu pergunto, o que aconteceu? Melhorou? Como é que ficou a situação? Né? E um dia eu vi ele falando, o bombeiro civil tava meio desanimado, porque a gente tá na luta para montar o posto de bombeiro comunitário aqui. Ele falou, todo projeto assim é difícil. Bombeiro não desiste. Ele falou pro bombeiro. Tá entendendo? Não desiste. Foi bacana. O Sargento Pitt falou essa parada pra ele. Eu achei massa demais. Então, Sargento Pitt, 8h da manhã nós estamos aqui com o senhor. Tá bom? Por isso, eu quero agradecer e uma salva de palmas para o 5º episódio. Acabou! E o pessoal, vamos pra cima. Curta, comente, compartilha e viver para servir.